Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem muita importância. Mas cada elemento da equipe tem que lembrar da sua importância. E lembrar, assim, das fases da vida, as mudanças, as conquistas. Porque quando a pessoa faz um trabalho assim com ela, quando vem a fase difícil da vida, os momentos difíceis, a pessoa tem material para lembrar das conquistas, da maneira como ela fez para ter aquela conquista, como ela fez para poder superar aquela fase. Então, na nossa vida, a gente tem que aprender a aproveitar tudo. E as fases difíceis, a gente tem que ver como elas se iniciaram, porque não tem mais ou menos. Então, nós temos que ter essa condição assim de fazer um trabalho conosco mesmo. E lembrar, assim, a importância que nós temos é sempre para a gente mesmo. Porque cada pessoa, todos os atos que ela faz, ela lembra daqueles atos. Cada um tem que lembrar, assim, que ele é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Preparadores do Caminho. É muito importante cada pessoa lembrar assim que toda época a luz nos enviou auxílio. Os preparadores do caminho vieram, cada um em uma localidade, numa região, e cada um trouxe um ensino para aquele povo, para aquela localidade, que depois esses ensinos seriam unificados com a doutrina do Deus Uno. Então, aqueles que ficavam na direção dos povos não entendiam o que os preparadores estavam trazendo, mas também não fazia nenhum esforço. Os preparadores ficavam naqueles povos, transmitindo aquelas informações, aquelas instruções, e aqueles que tinham o domínio daqueles povos que estavam sempre trabalhando de acordo para eles, aqueles dirigentes das igrejas, das seitas, estavam sempre fazendo um trabalho de trazer adepto para o sustento da sua manutenção e o sustento do jeito que eles pensavam. Então, quando chegava um preparador do caminho, trazia as informações corretas, de uma forma simples. Como eles não entendiam, eles também não faziam esforço. Quando aquele preparador ia embora ou vencia o tempo dele na matéria grosseira, aquilo que eles não entendiam, eles tiravam e guardavam. E é bem sério assim, porque nós não fazemos um trabalho para verificar aquilo que nós recebemos dos nossos pais, aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos transmitindo. Essa indolência que existe no espírito humano, uma acomodação de não fazer um trabalho para ver para que direção ele está caminhando. Os preparadores do caminho trouxeram as informações, as instruções, numa condição além da capacidade do espírito humano. E isso fica bem fácil assim da gente observar. Para todas as coisas é assim. Uma criança entra na escola, as informações escolares não é do nível da criança, é além da capacidade da criança. Então a criança tem que fazer esforço para assimilar aquelas informações. É através da repetição. E a gente vai observando assim os homens anteriormente, os homens atuais que desenvolvem projetos, que tem que ter solução no trabalho dele. Ele fica muitas vezes a noite inteira em cima daquele projeto, em cima daquele problema que ele precisa de solucionar. Então os preparadores do caminho vieram numa condição trazendo informações acima. Todos nós tivemos a oportunidade de ter as informações que nos possibilitasse a voltar para a luz. Numa região, noutra região, todos nós, mais de uma vez, tivemos esse merecimento de receber os auxílios da luz. Evidentemente que não é na mesma localidade nem na mesma época. E nós temos que lembrarmos que não é 80 anos o período de vida de uma pessoa. Isso fica bem fácil assim, porque tem um ensino de Jesus que fala que aquilo que plantas colhe. Então a gente vai observando em questão da saúde.
ou em questão de saber. Tem criança que já vem com saúde, tem criança que vem sem saúde. Tem pessoas que têm uma facilidade de assimilar as informações que ela recebe, a facilidade de criar instrumentos. A gente pode observar as ferramentas, a gente pode observar a caneta. Há várias décadas o sistema da caneta como era utilizado e como teve um aprimoramento nas últimas décadas. Então, um espírito humano veio com uma capacidade superior para poder trazer um instrumento que beneficia todos os outros. As informações da luz é o mesmo procedimento. Então, como nós temos que sair do marasmo, pesquisar, e fica bem fácil assim da gente olhar hoje, dentro de cada um de nós, dentro da nossa moradia, quem que está fazendo uma verificação daquilo que ouviu, sobre uma informação da luz, sobre um ensino de Jesus, sobre pesquisar sobre os discípulos de Jesus, que não eram pessoas culturadas. Essa indolência que cada um tem é uma acomodação, porque fica fácil assim, os espíritos das trevas, eles lançam a comodidade, e aqueles que são dirigentes de igrejas, de seitas, seguem essa, porque fica fácil trabalhar com a pessoa que não pensa. Fica fácil de trabalhar com aqueles indolentes, que possibilitam a eles o sustento e a manutenção daquele propósito. Então, toda época vieram os preparadores do caminho, trazendo os auxílios e as acomodações que os espíritos humanos se encontravam e que se encontram ainda. Fica bem fácil assim de observar em todos os comportamentos. As pessoas não fazem uma verificação de trabalhar num ensino bem forte mesmo. É bem simples também. Diga-me com quem andas, que direi quem és. Então nós não fazemos uma seleção. Não fazemos a seleção dos companheiros, dos lugares que frequentamos, de ter um trabalho, de apresentar uma qualificação no trabalho que temos, verificar aquilo que recebemos dos nossos pais. Continuamos assim, indolência, acomodação. E é bem sério assim, porque quando a gente caminha pela vida e através das décadas, a gente vai confirmando com os nossos pais, com os amigos dos nossos pais. Tem saúde, tem saber. Não tem saúde, não tem saber. A pessoa vai caminhando e ela vai observando assim. Se ela quer fazer um esforço, ela tem que ter a saúde. Esse esforço, a pessoa tem que lembrar assim, que não é um esforço físico, é um esforço de perceber-se, que é muito mais trabalhoso do que um esforço físico. É muito mais trabalhoso fazer um trabalho de perceber-se, como ela se encontra sentada, como ela pode melhorar a sua postura e como ela está sentindo com o seu aparelho digestivo. Então nós não fazemos esse trabalho porque dá esforço. No esforço físico que a pessoa julga que ela vai fazer, porque ela acha que agora ela vai ter um corpo vigoroso e ela vai ficar bem apresentável, ela não pensa. É só observar cada um, quando a pessoa está cansada, se ela dá conta de pensar. Um dia a pessoa teve que fazer trabalhos a mais responsabilidades. Se tem filhos pequenos, aqueles filhos deram um trabalho à noite e a pessoa teve que trabalhar no outro dia. Ela fala, não consigo nem pensar. Então, para nós melhorarmos, para aquela criança mudar o grau escolar dela, ela tem que ter um tempo para ela. Então, o adulto pergunta para aquela criança se ela fez a lição. Quando o adulto é prestimoso, então ele senta próximo da criança e ele começa a fazer o trabalho dele, ou ele começa a fazer um estudo, ou estudar o livro Na Luz da Verdade, e vai auxiliando aquela criança. Então, para aquela criança assimilar aquelas informações, ela teve que fazer esse trabalho de ter esse tempo para ela. E é bem interessante, porque em muitos casos, quando a criança chega do ambiente da escola,
que ela estuda de manhã e ela teve que levantar cedinho, e mesmo ela tendo deitado cedo, depois que ela tomou a refeição, quando ela retorna da escola, o adulto pede para ela repousar um pouco, e ela vai e repousa um pouquinho. E depois ela vem fazer sua lição. Para nós compreendermos os ensinos, nós tínhamos que fazer um trabalho assim. Mas essas informações desse comportamento, a gente vai observando que já veio para nós. Moisés já trouxe, só que já tem 3.500 anos. Então a gente vai observando assim que o terceiro mandamento é uma reflexão para o dia do Senhor. É justamente esse trabalho da gente ir verificando como a gente está caminhando e como é que a gente vai chegar lá na frente. Porque é comum conhecer pessoas que têm muita idade e têm medo. Ela esquece que ela tem medo também aqui na matéria grosseira, então ela tem sempre uma acompanhante, ou está na casa de filhos, ou tem uma acompanhante, só que ela esquece que quando ela vai largar o corpo de matéria grosseira, ela vai encontrar-se sozinha. Os ensinos é uma alça que nós temos que nos segurarmos para nos elevarmos, para sair desse marasmo, mornidão que nós nos encontramos. Porque o raciocínio, ele faz os cálculos, tudo no raciocínio dá cálculo. Fica bem fácil assim da gente lembrar no período de formação, primeiros trabalhos e o recurso que entrava. Então os propósitos que a gente tinha de ter, de aquisição, passeio, e a gente fazia as contas e nunca dava certo. Mas depois quando entra um processo de amadurecimento, de confiança interna, a gente vai ver que passaram-se os anos e a gente foi conquistando tudo aquilo que a gente pensava. Então, mas com o raciocínio nunca dá certo. Então existe esta coisa bem interessante assim. O raciocínio, ele está preso à norma do tempo e do espaço. Fica bem fácil assim, a pessoa nasceu, daí tantas e tantas décadas a pessoa vai morrer. E ela entrou no trabalho dela no horário que é permitido entrar e ela saiu do trabalho dela no horário que é permitido sair. É assim o raciocínio. Mas dentro da gente tem uma flexibilidade, tem aquela coisa que dá certo. A gente pode observar assim, numa moradia, a gente vai confirmando assim, aquela senhora que é dedicada à habilidade que ela tem de preparar o alimento para todos, numa rapidez, aquele jeito bom. Se fosse fazer pelo relógio, aquilo não daria certo. Então, nós estamos trabalhando sempre com aquilo que nós podemos medir, com aquilo que nós podemos pesar. Mas é diferente a vida. A vida é um instante. Fica fácil assim da gente ir observando um adulto quando ele está com a responsabilidade da criança. Então aquela criança vai fazer um ato ou vai acontecer um ato com aquela criança, a rapidez que o adulto movimenta para tirar aquela criança daquela situação. Ou a criança vai cair, ou a criança está próximo de algo perigoso. Então, se a gente fizer uma cronometração, aquela criança passaria por aquilo. Mas o jeito do adulto, ele muda a norma do tempo e muda tudo. Nós temos que trabalhar com esta condição boa que existe dentro de cada um de nós, de mudar as coisas. Mas nós temos que lembrarmos daquela criança. Para aquela criança mudar o grau dela escolar, ela teve que dedicar todos os dias. Teve que ser criteriosa. Ela tem que deitar cedo, ela tem que levantar cedo, ela tem que chegar no ambiente de ensino antes do portão fechar, ela tem que ficar quietinha. Para nós entendermos os ensinos, é o mesmo procedimento. E é bem importante cada um lembrar assim, que se não entender os ensinos, se não viver de acordo com os ensinos, a pessoa fica uma pessoa comum. Ela tem muito recurso financeiro ou ela não tem recurso financeiro. Ela é uma pessoa comum. E é bem sério assim, porque normalmente perde a consideração. Então a pessoa tem que lembrar o que ela quer para ela. Isso é físico, isso é verdadeiro. Qual é o procedimento?
E o procedimento a gente tem que lembrar assim, que a gente tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, a gente tem que fazer muito esforço para sair dessa mornidão que nós estamos envolvidos, uma acomodação, e essa acomodação é para todos. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que utiliza do terceiro mandamento, dificilmente uma pessoa faz uma reflexão sobre o quarto mandamento. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Fica bem fácil assim da gente compreender esse mandamento quando a gente vê a questão da constituição. Então o filho é a constituição do pai, é a constituição da mãe. Um filho, para ser melhor do que o pai, para ser melhor do que a mãe, ele tem que ter um conhecimento de alimentos e ele tem que ter os auxílios dos ensinos, porque a gente vai observando assim, que em todas as localidades sujam os rios, nós sujamos os rios. Se as pessoas sujam os rios, essas pessoas não são evoluídas. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro, porque a água é a matéria-prima da matéria-prima. Sem ela não há sobrevivência. Então, se sujamos os rios, não somos evoluídos. Na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, os rios eram mais limpos. Então, para um filho ser melhor do que o pai, ele tem que ter muito saber dos ensinos, porque ele entra numa norma de tempo e de espaço diferente. Se ele não tiver o saber, ele vai ficar pior do que os pais. Isso é físico. Se uma pessoa pega uma semente de um fruto que ela comeu, e aquela árvore que possibilitou aquele fruto está muito bonita, então aquele fruto está muito bonito. Aquela semente tem possibilidade de ficar tão bonita quanto aquela árvore. Mas se aquele que fez o plantio, agora daquela semente, deixou aquela localidade pobre e sem água, aquela árvore não vai ficar igual à procedência daquela semente. Faltou água na época que aquele fruto estava desenvolvendo. Os frutos são menores e mais secos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós somos iguais. Se nós não fizermos um esforço para bebermos da fonte da vida, dos ensinos que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, nós ficaremos mirrados. Mirrados quer dizer dentro de nós. Seremos piores do que os nossos pais, mesmo com os muitos defeitos que nós achamos que os nossos pais têm. Nós temos uma facilidade assim de ver somente a parte ruim do outro. Nós não vemos o esforço que o outro faz e também a dedicação que o outro muitas vezes não teve. E é bem sério, porque normalmente nós culpamos a parte externa da vida. Nós culpamos os companheiros, os conhecidos, os irmãos de sangue. Nós culpamos o trabalho que nós tivemos. Isso não justifica. Porque a gente conhece pessoas que tiveram trabalhos difíceis, tiveram dificuldades para chegar até o ambiente de trabalho e tiveram aquela dignidade de ter um comportamento de acordo com a luz. Então fica bem fácil assim da gente ir observando aqueles que seguem a luz. Os que seguem a luz são estudiosos, são polidos, são coerentes. E a fala é uma fala que orienta, uma fala que instrui. Então, se a pessoa não tem uma fala de orientação, de instrução, se ela tem costumes que prejudicam a saúde, fica bem fácil de ver que não segue a luz. Porque é só observar a complexidade que existe um corpo. Se a pessoa tem o zelo de cuidar um pouco desse corpo, de não atrapalhá-lo, de não interferir, fica bem fácil assim. Esse corpo continua funcionando. Se possibilita o necessário. E é bem interessante porque quando uma pessoa tem um trabalho, ou ela fica um tempo a mais de pé todos os dias, ou ela fica um tempo a mais sentada todos os dias, então a gente vai observando que aquele corpo entra numa desarmonia. É um processo natural, porque tem partes daquele corpo que não está sendo utilizada. Então, por não utilizar, tende àquela condição assim bem interessante, porque um riacho de águas cristalina, se acontece de um pouco daquela água sair do fluxo daquele riacho, um tempo depois aquela água apodrece. Então, o nosso corpo é igual.
se nós não usarmos direito o nosso corpo, tende a ficar com partes prejudicadas. O servir à luz, a pessoa tem que tirar de dentro dela as pretensões. E é bem interessante, porque é num processo assim bem natural. Porque todas as coisas que o Criador nos possibilitou são simples. E a pessoa tem que ter o aprofundamento naqueles ensinos que nós temos, que chegou até nós, que não houve alteração. Um ensino bem fundamental mesmo, bem importante, é desejar o bem para o nosso próximo. Então, se a gente deseja o bem, é aquela condição muito importante. Não é somente na fala, mas o jeito que a gente irradia. Isso fica bem fácil assim daquelas pessoas que gostam de cachorro, que gostam de animais. Dentro dele, ele gosta de animais, ele tem essa coisa boa. Onde ele chega, relaciona com aqueles animais. Aquelas pessoas que não têm essa mesma habilidade, os animais muitas vezes não aproximam, em alguns casos ficam hostis. A referência de conhecer direito os ensinos, também no relacionamento com os seres humanos, já fica de imediato uma coisa boa. Já entra naquela condição de sentir que aquela pessoa é de confiança. Isso é físico. Então a pessoa tem que lembrar assim, o que ela quer transmitir de imediato é segurança para aquele com quem ela está relacionando. É confiabilidade. Esse segue a luz. Se gerou dúvida, então a pessoa tem que lembrar assim, que ela não está tendo um procedimento correto com ela não está tendo um aprofundamento nos ensinos. E é bom a pessoa lembrar assim, que dos mensageiros, preparadores do caminho, que vieram, e nós sabemos assim que foram alterados os ensinos que eles trouxeram. E essa alteração a gente sabe assim que é muito prejudicial. Alguns seguem aquelas alterações e vão prejudicando. Então toda a doutrina que induz os seus adeptos a prejudicar os outros, essa doutrina não é da luz, essa doutrina é das trevas. Esses seguidores seguem as trevas, porque quando seguem a luz, é desejando para o outro tudo de bom. E não é somente na fala, é com aquele sentimento que existe quando a pessoa gosta de animais, quando a pessoa relaciona bem com criança, tem que ser com aquele sentimento, não é mais ou menos. E é bem interessante, porque quando uma pessoa tem facilidade de mexer com plantas, ela tem o nome de ter uma mão boa. Onde ela coloca a mão, aquelas plantas ficam bonitas. Aquela pessoa que tem a facilidade de transformar os alimentos da cozinha com uma mão boa, e aqueles alimentos ficam cheirosos, gostosos. Essa mesma qualidade que existe, então a pessoa tem que dedicar para o seu semelhante. E assim ela está fazendo corretamente. Não é só da boca para fora. Porque tem uma expressão assim, né, que a pessoa fala bela viola. Quer dizer que por fora está apresentando bem, mas por dentro a pessoa não está irradiando. Então aquela segurança que precisava de imediato não apresenta. Isso é físico. E nós tínhamos que ter esse trabalho assim, de ver amanhã, onde eu vou me encontrar amanhã, como é que eu estou caminhando agora. E não tem nenhuma justificativa, porque nós temos tempo, porque aquela criança, ela teve que ter o tempo dela para assimilar aquelas informações escolares. Aquele profissional teve que ter o aprofundamento nos seus estudos, no conhecimento daquela função, para que ele pudesse ir até aquela empresa e arrumar o trabalho. Então as coisas são físicas, são verdadeiras. E a pessoa tem que lembrar assim, que a pessoa faz a programação das férias, faz a programação para ir na casa de um conhecido, faz a programação para levantar mais tarde, faz a programação para ir no parque. Mas e para ela, como ela está fazendo para conhecer direito os ensinos?
como ela está fazendo para ela agora ter a capacidade de ter a segurança dentro dela compreender, e se um dia for preciso dela prestar conta da sua vida, e a gente sabe que isso existe, porque tem um ensino que fala assim, quem tu és. Então, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser uma pesquisadora dos ensinos, e ela tem que observar assim, que ela tem que irradiar. A segurança que ela vai transmitir tem que ser com aquela segurança que os animais aceitam. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então não é mais ou menos a vida. Nós recebemos através dos milênios essa acomodação de não verificar. No caso aí que chegou até nós no longo tempo, os ensinos de Moisés, o 3º mandamento, o 4º mandamento. E assim a pessoa tem que lembrar o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Voltar para a pátria do Espírito não é mais ou menos. Existe essa condição bem importante assim, existe uma seleção. E a gente vai observando que na criação tudo é cópia. Então aquele empregado que um dia quer tornar-se empregador, ele vê que o jeito que aqueles empregadores que ele conhece trabalham, então ele tem um jeito similar, de semelhança. Então se ele continuar trabalhando para ele, ele vai ver que ele vai colocar um pouco daqueles todos conhecidos que ele conhece na sua maneira de ser, e ele vai procurar melhorar essa maneira. Então, nos ensinos, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que elevar-se, porque aquela criança não tem como ela melhorar os ensinos, ela tem que fazer aquilo que foi dado a ela. Isso é físico. Para ela melhorar aquele ensino que ela recebeu, é muitos anos depois dela ter concluído toda aquela fase de aprendizado. Aí então ela pode desenvolver uma outra maneira de transmitir as informações. Isso é físico, porque sempre aparecem novas didáticas que os professores têm que utilizar. Então, para entrar nessa capacidade de apresentar uma nova maneira, a pessoa tem que conhecer primeiro profundamente. E é bem simples assim, porque os 10 mandamentos, eles são muito simples. Então hoje a pessoa pode achar que ela pode alterar. Não podemos alterar, porque a nossa vida ela é eterna. Se a pessoa altera, ela vai descer, fazer com que aqueles ensinos desçam para o nível dela. E quando desce, degrada aquele que fez descer, aquele que segurou as informações que são necessárias, então ele desceu. Ele é que fez descer, ele fica prejudicado. Então, para cada um voltar para a pátria do ensino, cada um é que tem que ir. Então, para irmos, nós temos que ter o conhecimento correto e a segurança daquilo que nós precisamos, que é aquela condição, porque quando estuda o livro Na Luz da Verdade, fica bem fácil assim. A pessoa tem dentro dela uma convicção. As dificuldades que estão apresentando no momento, a pessoa eleva-se. Nesse elevar, ela vê a solução para aquilo que está apresentando. Então nós temos que ter uma condição assim, de continuar estudando o livro Na Luz da Verdade, de continuar numa condição de nos elevarmos, para compreender melhor como nós estamos vivendo na matéria grosseira. Estuda o livro Na Luz da Verdade.